para enviar Não, sua não, não, planta não, dia não. 11. Aqui no Ava tem uma. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui, né? Coloquei ontem, eu acho. Tá aqui, você clica, tem 50% da nota será composta por um projeto que deverá ser feito do início ao fim. O projeto será em dupla e uma planta baixa deverá ser anexada aqui para a aprovação prévia. Envie o projeto, no caso a planta, né, o projeto que vocês têm, o arquitetônico, até o dia 15. Ou seja, faça o upload aqui até o dia 15 no máximo, mas aí se puder fazer hoje, eu já agradeço. Quanto antes para vocês puderem começar a fazer. Daqui a pouquinho eu já vou olhar esses 4 que fizeram envio e já dou ok ou não, né? Então, quem não tiver também nenhum projeto e quiser alguma ajuda para conseguir, pode falar comigo que eu proponho algum, né? Mas provavelmente todo mundo tem aí algum projeto, alguma planta baixa, algum projeto arquitetônico que fez durante o curso. E o ideal é que vocês façam um projeto arquitetônico e dentro desse que vocês mesmos fizeram, vocês façam o elétrico e posteriormente eu gostaria que também vocês fizessem o do sanitário, enfim, e até um estrutural desse mesmo projeto, para sair do curso sabendo fazer todos, né? Já que vocês têm essas disciplinas durante o curso. Na verdade, eu não sei se vocês têm hidrossanitário, eu acho que tem a disciplina de projeto, para fazer o Teve projeto, período passado, professor. bom, já tiveram. Então, o estrutural vocês têm, né? Acho que o professor Barbirato, se eu não me engano, esse semestre, e o elétrico estão tendo também. Então, dá para fazer todos aqui, a princípio. Vocês, logicamente, dominam o arquitetônico, né? E aí o restante dá para fazer de uma instalação residencial, de pequeno porte, não vai dar muita, não é um grande desafio como outros tipos de projetos. Então, dá para fazer outros tipos de edificações. Então, esse é o desejo que vocês façam todos, né? Não sei como é que está ainda a organização com os outros professores, se eles estão, mas eu gostaria muito que vocês saíssem daqui do curso, né? Sendo capazes de fazer pelo menos um projeto básico de o projeto arquitetônico e os complementares de uma casa completa, né? De início ao fim. Professor, outra Oi. dúvida. Quando é que vai sair as notas da AB1? Gente, vai ver pra você. Vai sair. Calma, tudo demora mesmo. É que eu gosto de ser bem detalhista, mas eu vou me dedicar agora esse final de semana, ver se eu consigo entregar de vocês das outras disciplinas que eu tô quase Tá bom, finalizando, professor, obrigada. certo? É, então, ontem a gente falou sobre essa parte deixa eu tirar sobre essa parte dos tipos de aterramento, né? São aquelas duas primeiras letrinhas, que podem ser a primeira letrinha, né? Está relacionada com o aterramento do condutor de neutro. O condutor de neutro faz parte aqui da alimentação, a distribuidora que vai lhe disponibilizar esse condutor. E aí ele pode ser aterrado, se tiver um T, ou pode ser isolado, se tiver um I, isolado ou com impedância. Se tiver começar com T, esse condutor é aterrado, esse condutor de neutro é aterrado. A segunda letrinha pode ser um T ou um N. Se for um N, o aterramento assim, a segunda letrinha está relacionada com o aterramento das massas, da carcaça dos meus equipamentos. Se for um N, ele está aterrado junto com o neutro, como é esse caso aqui, ó. A gente vê que a minha carcaça, o terra dela, né, vem de um fiozinho que saiu lá da mesma haste de aterramento do neutro. Então, é um circuito TN. Se for um T, ele tem um aterramento próprio, local, diferente do aterramento do neutro. São duas hastes separadas. Uma haste, ou um conjunto de hastes para o neutro e uma haste, um conjunto de hastes para a massa. Certo? São separadas. Professor, Oi.
Perdão interromper novamente, mas eu tenho uma dúvida. É, uma casa de 2 andares, ela precisa de 2 quadros de distribuição ou de Então, só o um? que que eu vou fazer com vocês para ajudar, certo? Vou dar um exemplo aqui para auxiliar nesse projeto de vocês. Vamos pegar um projeto que eu tenho aqui e vou dizer, olha, pessoal, tem aqui o projeto, o desenho mais ou menos já está bem encaminhado, né? Vocês já fizeram aquele primeiro, e vamos fazer aqui o projetinho de exemplo. E aí, a norma não obriga que tenha um quadro por cada pavimento. Mas aí é uma daquelas recomendações que é importante ter um quadro por cada pavimento. Por quê? Porque se eu não colocar um quadro por cada pavimento, vocês vão observar que o comprimento dos circuitos dos quadros, se tiver um só no térreo, certo? Eu vou pegar um quadro só no térreo e vou mandar um circuito desse quadro para um banheiro lá no cantinho da casa, no segundo pavimento. O comprimento desse condutor vai ser enorme, ele vai subir e vai seguir até o comprimento de todos os condutores vai ser muito grande, né? Ele vai aumentar ali, só a subida para o teto do segundo pavimento já é pelo menos aí uns 4 metros, 5 metros já, de aumento de 3 condutores, né? Faz neutro e terra. Então, vai ter um certo aumento de custos, vai ter uma dificuldade na instalação, vai ter um maior tempo para a instalação, um maior custo associado. Pode ocasionar numa seção mais larga, né, numa seção mais grossa, para compensar esse aumento de distância. Então, quando eu tenho 2 quadros separados, o que liga um quadro ao outro é uma ramificação daquele circuito de alimentação que saiu lá do quadro geral. Então, saiu do quadro geral um circuito só, um circuito trifásico, por exemplo, chegou lá no meu quadro de baixo, vou fazer uma ramificaçãozinha, vai seguir esse circuito para o quadro de cima. Bom, e lá de cima vão sair os circuitos para alimentar a iluminação do segundo pavimento, alimentar as tomadas de luz específicas, as tomadas de luz geral. Então, a norma, a princípio, não obriga ter mais de um quadro numa mesma instalação, mesmo que ela tenha um ou mais pavimentos, né, desde que seja uma instalação única, uma residência única. Mas, de toda forma, a gente sempre coloca, sempre recomenda, e, e é sempre importante ter para que os meus condutores acabem não ficando muito longos, os circuitos não fiquem tão longos, e aí impacte na seção desses condutores. Né? Então, a gente coloca um no térreo e um no pavimento superior. E aí a escolha fica por conta, o local mais adequado, né? Fica por conta de vocês. Vocês podem considerar aí questões estéticas, né? Para não colocar um quadro numa área de muito interesse visual, mas também tem que considerar que o quadro tem que ficar no local de fácil acesso. Né? Não vamos botar o quadro dentro de um depósito nos fundos que ninguém, enfim, vai ter uma dificuldade de acesso maior para aquele ambiente. Então, o ideal é que ele fique ali no meio, né, da instalação, no centro de carga, do primeiro e do segundo andar. Né? Então, vão ter dois. Sim, teve um exercício que eu pedi até para vocês fazerem, né? Acabei não colocando lá no app, vou adicionar hoje, e já vai ajudá-los a fazer esse projeto. Já vão exercitando a fazer esse projeto. Que no caso vai ser fazer o dimensionamento de capacidade de condução, fazer o dimensionamento dos fios para aquele do finalzinho da primeira unidade, aquele projetinho que vocês fizeram na mão, do finalzinho da primeira unidade, aquele do final dos slides, esse daqui, deixa eu até abrir aqui logo, do capítulo 2, acho que vamos ver aqui, esse daqui, né, que vocês fizeram, esse projetinho, fizeram levantamento de tomadas, iluminação, dividiram os circuitos, passaram os eletrodutos, definiram o local do quadro, um pavimento só. Então, aqui eu vou querer que vocês dimensionem os fios. Então eu vou colocar lá no AVA esse detalhamento
porque isso aí já vai ser um teste. E aí, na terça-feira, a gente pode tirar alguma dúvida que, porventura, vocês tenham desse dimensionamento de fios, e já vai auxiliar nesse projeto final de vocês, essas dúvidas que serão tiradas. E aí eu até mostro como usar aquela planilha que está lá no site, né? Então, tem uma planilhazinha lá no site. sites.google.com/site/OMC. Não, é trocado aqui. Eu acho que é site. Não é system, não é site. Pronto, sites.google.com/site/OMC. Pronto, esse daqui. Aí você vai lá nas aulas, né? Você provavelmente já deve ter entrado aqui algumas vezes e tem umas planilhas aqui de como utilizar para ajudar um pouquinho nas contas. Já tem umas fórmulas aqui já feitas, né? Então vai dar um auxílio, mas primeiro façam na mão esse menorzinho, com um número menor de circuitos. Depois de corrigir, eu mostro como usar lá a planilha, que já vai ajudar um pouquinho mais, principalmente no projeto grande de vocês. Mas faço logo o dimensionamento desse menorzinho aqui, criem lá uma tabelinha no Word, ou enfim, e façam as continhas aqui e definam aí a seção dos condutores, a seção, a corrente nominal do disjuntor, pode ser feito. Eu vou deixar mais detalhado no aula. Né? Ok? E, então, voltando aqui, na aula passada a gente falou sobre a questão dos ferramentas, né? Os três tipos, TN, TT e o IT. E vocês darem uma olhadinha lá no livro, falando desses três tipos, né? Vem explicando mais algumas coisas lá no livro. E depois a forma de medição. Aqui foi a forma de medição, passo a passo. A gente, infelizmente, não vai poder fazer a medição, não vai poder mexer no nosso termômetro, né, que a gente tem lá no laboratório, mas em outro momento a gente vai. Eu vou até fazer uma coisinha que eu já tinha dito que ia fazer, que é ver aqui o uso. Vou colocar o linkzinho desse vídeo aqui para vocês verem. Acho que eu não lembro se eu coloquei na última aula. Inclusive tem um aqui pronto, que esse aqui que é exatamente um vídeo com o termômetro que a gente tem no laboratório. Vou colocar lá no Ava logo aqui. E aí vocês podem assistir e já ver se no semestre, próximo semestre presencial, a gente pode entrar em contato caso alguém queira acompanhar as medições da outra turma. Sempre é possível. Então, tá aí o videozinho, depois vocês param para assistir um pouquinho, é bem interessante aqui, a forma de medição. Eu já devia ter botado dia 5, né? Ah, não, deixa eu aqui dia 4, que era sobre essa parte ainda. Bem, hoje a gente já inicia, pessoal, o nosso penúltimo, isso mesmo, nosso penúltimo conjunto de slides, que vai ser já a parte de iluminação, certo? Então, vocês têm agora uma disciplina, que é a disciplina com a professora Juliana, não sei se ela está ministrando esse semestre ou tem outro professor, mas vocês devem ter a disciplina também de luminotécnica, de conforto luminoso, ou eu não sei o título da disciplina exatamente, mas tem alguma disciplina nesse sentido que também a gente vai ver também as coisas aqui, alguns tópicos que vocês viram bem nessa disciplina, a gente vai ver aqui também, certo? E o que a gente vai falar sobre iluminação? A iluminação, no projeto da disciplina, tem prevendo nesse tópico, é diferente daquela iluminação
o projeto luminotécnico, necessariamente, ele é diferente daquela iluminação lá da, lá da norma, da 5410, que a gente prevê uma potência de iluminação para os nossos circuitos, certo? Então, ela é um pouquinho diferente disso. Aqui o objetivo não está mais relacionado com a potência elétrica em watts que as lâmpadas vão ter. Agora, a gente vai utilizar outros conceitos da luminotécnica, efetivamente, certo? Conceitos esses como a iluminância, a intensidade luminosa, a eficiência luminosa, a temperatura de cor, a... entre outros. São 7 conceitos no final. No total, os principais são 7 conceitos que a gente vai analisar e vocês devem estar vendo paralelamente, ou já devem ter visto nessa disciplina lá da professora Juliana, que ela ministrava, que ela deve estar ministrando para vocês. Para quem lembra o nome da disciplina, tem essa disciplina mesmo, qual era o nome? Eu É esqueci agora. conforto. Acho que Ela Conforto luminoso. assunto agora, Pronto, deve estar sendo com ela essa parte de iluminação. Então, a gente vai rever aqui, para quem não viu ainda, para quem não está pagando a disciplina, enfim, faz parte. Então, a gente vai ver. Então, a gente vai ver a introdução da importância do projeto luminotécnico para a instalação, as normas que compõem, tem até algumas normas novas que saíram no ano passado, certo? Algumas normas, os conceitos sobre iluminação. Então, vão ter aí conceitos, esses 7 principais que eu comentei, que vão desde de conceitos relacionados à lâmpada, outros conceitos relacionados ao ambiente e outros conceitos relacionados ao observador, certo? O impacto que aquele ambiente, a iluminação daquele ambiente causa no observador. Depois a gente vai falar rapidamente sobre alguns tipos de lâmpadas. Então, todo mundo sabe que as lâmpadas, existem lâmpadas incandescentes, né, que hoje lâmpadas incandescentes de maiores potências são até proibidas de serem comercializadas, porque elas têm uma eficiência muito baixa. Tem lâmpadas fluorescentes, que já têm uma eficiência bem melhor do que as incandescentes, e tem as lâmpadas mais recentes, né, que são as lâmpadas a LED. Então, as lâmpadas a LED, além de ter uma ótima eficiência, melhor ainda do que as fluorescentes, ela ainda tem uma vida útil muito longa, né? Então, tem uma vida útil bem longa, bem mais longa, inclusive, do que as fluorescentes também. Então, uniram aí o útil ao agradável, né? E depois também tem outros tipos de lâmpadas. Lâmpadas para iluminação externa, né? Vapor metálico, lâmpadas, enfim, tem vários outros tipos de lâmpadas que ainda são comercializadas. Depois a gente vai falar sobre a nossa principal norma de iluminação, que é a NBR ISO 89951. Ela prevê 2 situações aqui, que é a principal norma da ABNT, né? Só que surgiu ano passado uma outra norma e os engenheiros, arquitetos, enfim, que trabalhavam nessa parte de projeto luminotécnico identificaram algumas dificuldades na aplicação da 89951, que é a tradução de uma norma internacional. Eu acho que eu esqueci aqui de ligar a gravação, não liguei ainda. Que é a tradução de uma norma internacional. Que é a tradução de uma norma internacional, e aí acabou que surgiu uma norma de higiene ocupacional, que é uma NHO, do Ministério do Trabalho, né, que o Ministério do Trabalho usa para aferição de projeto luminotécnico, e se baseia, além dessa norma aqui, em uma antiga, que deixou de existir, na ABNT, que foi proibida, que era a 54,
tem aqui mais na frente um pouquinho, era a 5413, certo? Então, usou alguns conceitos da 5413, que tinha deixado de ter sido cancelada pela ABNT, mas devido à dificuldade de aplicação dessa norma internacional, e a ABNT basicamente traduziu essa norma internacional e está utilizando aqui no Brasil, acabou que surgiu essa outra NHO. Vou falar para vocês, vamos abri-la aqui e ver as principais diferenças, né? E nessa norma ela tem duas partes, certo? Tem a parte do projeto luminotécnico em si, que ela já tem uma tabelinha indicando qual a quantidade da iluminância, certo? A gente vai ver que a iluminância, a unidade dela é o lux, iluminância ou iluminamento, né? Alguns livros são sinônimos aí, o iluminância e o iluminamento, mas geralmente iluminância é o mais comum, com a unidade em lux, então cada ambiente vai ter uma iluminância mínima prevista em norma. E tem que ser respeitada essa iluminância mínima. Para vocês terem uma ideia de grandeza, geralmente uma sala de aula ou um escritório tem que ter pelo menos 300 lux. Tá? Tem que ter pelo menos essa quantidade de lux. É a densidade média ali de intensidade luminosa que deve ter nesses ambientes. E, além dessa parte de projeto, ela também explica como deve ser feita a medição. Ou seja, se eu chego no ambiente, como é que eu vou identificar quantos lumens aquele ambiente tem? Será que eu vou medir a qual altura? Será que eu vou medir em um ponto só? Ou devo medir em vários pontos e calcular uma média? Enfim, tem que ter um procedimento adequado para a verificação da iluminância dos ambientes. Para o cálculo, para a medição, a gente vai usar um dispositivo específico, que é o luxímetro. Certo? Então, tem um luxímetro, e para fazer essa medição, a gente vai utilizar esse dispositivo e medir um determinado número em determinadas posições das salas e dos corredores, enfim, dos ambientes que se encontrar, e quiser fazer essa aferição, e depois calcular a média. Tem uma fórmula específica para calcular essa média e dizer qual é a iluminância daquele ambiente. Depois eu vou mostrar para vocês, eu acabei não colocando aqui, mas a gente vai olhar também uma forma no projeto luminotécnico aqui de como calcular a quantidade de lâmpadas e o distanciamento dessas lâmpadas, certo? De uma para outra. Tem um procedimento específico que é o método dos lúmenes. Então, vamos fazer aqui um estudozinho do método dos lúmenes. É um método bem simplificado que permite a gente ter uma estimativa de quantas lâmpadas e a potência dessas lâmpadas, né, a intensidade luminosa de cada uma dessas luminárias vai ter para que eu tenha uma quantidade de lux mínimo prevista em norma. Então, isso daí esse cálculo mais simplificado pode ser feito também, e para cálculos mais exatos, né, para projetos mais elaborados, aí a gente vai ter que usar algum software específico. O Dialux é um dos softwares mais conhecidos, tem outros também nessa área de luminotécnica, mas o Dialux tem algumas vantagens, no meu ponto de vista, tem vários outros softwares, mas eu acabo utilizando sempre o Dialux, é gratuito, alguns outros também são, e os próprios fabricantes de luminárias, eles têm algumas bibliotecas de luminárias adicionadas no Dialux. Então, você encontra luminárias da GE, luminárias desses grandes fabricantes de lâmpadas, né? Piau Grande, de outros grandes fabricantes do setor elétrico, Osram. Então, tem várias luminárias de fabricantes que já estão adicionadas aqui no Dialux, e você pode simplesmente adicioná-las. E ele permite o projeto em 3 dimensões, permite você mudar texturas de parede, cores de parede, permite você colocar móveis no ambiente, porque a luz, basicamente, pessoal,
que que você enxerga como a cor de um objeto? Quando eu enxergo um objeto, eu estou enxergando a parcela de luz que está incidindo naquele objeto está sendo refletida com o meu olho. Então, toda a percepção visual que eu tenho das coisas é uma parcela de luz que está refletindo ali e batendo no meu olho. Então, se aquele ambiente estiver iluminado com uma lâmpada vermelha, ou amarela, ou azul, ou uma luz branca, ou enfim, dependendo da, da luz que está incidindo ali, eu vou ter uma percepção de cores diferentes, certo? Então, e ela vai refletir mais ou menos também, dependendo da tonalidade daquele ambiente, daquela superfície. Se for uma superfície mais clara, naturalmente ela vai refletir mais os ambientes, vai refletir mais a luz que incide naquela superfície. Se for uma superfície mais escura, preta, ela não vai refletir tanto. A luz incidente ali vai ser absorvida, ela não vai ser refletida. Então é por isso que a maioria dos tetos da casa de vocês aí são todos brancos. Dificilmente a gente vai ter um ambiente com teto pintado de preto, né? A não ser que seja algo bem temático, assim, ou algo, mas dificilmente você vai ter. Então, quando eu tenho um teto branco, paredes brancas, a iluminação das minhas lâmpadas, né? Os feixes luminosos ali, eles acabam indo, aquela parcela que está incidindo no teto, nas paredes, ela acaba sendo refletida de volta para a minha área de interesse visual. Então, isso daí é importante. Se vocês estiverem aí na casa de vocês, se eu pegar um luxímetro e for de noite aí, ligar o luxímetro em cima da mesa de jantar de vocês, eu vou encontrar uma iluminância. Agora, se no outro dia a gente vai lá, pinta tudo de preto, teto, parede, piso, tudo de preto aí na sua sala de jantar. E eu ligo a mesma lâmpada, não mudei a lâmpada, tudo igual, e eu ligo o luxímetro ali em cima da mesa, a gente vai observar que vai haver uma redução da iluminância, certo? Sem trocar lâmpada, sem trocar nada, só mudando as cores de teto, parede e piso, já há uma mudança na iluminância. Boa parte daqueles fótons ali, daqueles feixes luminosos que estavam indo para outros ambientes, para outras paredes, né, distantes, outras regiões distantes do meu local de medição, vão deixar de ser refletidos para aquele ambiente e vão ser perdidas, né, vão ser absorvidas por aquelas cores escuras. Então, o Dialux ele permite a gente fazer essas interações no ambiente e calcular essas iluminâncias em cada uma das partes da minha sala, né? Então, eu tenho aqui o Dialux instalado, ele é gratuito, vocês podem instalar no computador, caso vocês tenham um computador em casa, não requer uma configuração muito exigente, certo? Então, aqui eu geralmente, eu sempre ministrava, quando a gente tem eventos, né, na engenharia, aqui na engenharia civil, no CETEC como um todo, e até alguns da arquitetura, da FAO, o pessoal às vezes faz o convite, eu vou e dou uma aula, um mini curso sobre diálogo, um mini curso sobre projeto luminotécnico em geral. Então aí entra mais no detalhe um pouquinho, cada um faz, aqui não é o objetivo, é só mostrar mesmo a potencialidade do programa, e aí eu até indico algumas videoaulas que tem já prontas, lá como ele é gratuito, né, tem muito material dele no YouTube. Então tem um passo a passo bem legal lá no YouTube, dá para todo mundo que tiver interesse, né, acompanhar e aprender a mexer no Dialux também. Então, por que estudar, pessoal, a iluminação dos ambientes? Por que é tão importante a gente se debruçar nesse assunto, né? Faz parte da ementa da nossa disciplina e é importante porque além de trazer um ambiente mais bonito, com mais interesse visual aqui, também é importante em relação à saúde, ao bem-estar daquela população que usufrui desse ambiente, né? Então, um ambiente mal iluminado, que causa ofuscamentos,
pode trazer aqui uma fadiga, um desconforto visual, pode trazer dor de cabeça, causar ofuscamentos, reduzir a eficiência visual e até em alguns momentos, né, causar até ser um dos fatores que causem um acidente. A pessoa tropeçar, bater em algum local, no ambiente de trabalho, gerar um afastamento de trabalho por um ambiente mal iluminado, ter propiciado, ter ajudado ali na ocorrência de um acidente. E uma boa iluminação aumenta a produtividade, gera um ambiente agradável, pode até salvar vidas aí, auxiliando na prevenção de acidentes, inclusive. Então, a gente pode dividir aqui a iluminação em duas grandes áreas, né? A iluminação natural, onde aqui a gente tem a nossa fonte de luz, né? A luz do sol, direta ou indireta. E aqui na própria UFAL, a gente tem o grupo de iluminação do ILU, que é especialista nessa área de iluminação natural, né? Inclusive, o professor Ricardo Cabuz tem até criou, né, e vem desenvolvendo ao longo dos anos o Tropilux, que é um dos softwares mais utilizados para análise de iluminação com luz solar, né, com a luz natural. Então, um software super importante aí para a área desenvolvida aqui próximo da gente, né, na nossa UFAL. E para a iluminação artificial, é aquela iluminação que é feita por lâmpadas, né, de forma artificial. E aí os diversos tipos de lâmpadas que são utilizados, são estudados, e é esse o foco de softwares como o Dialux, por exemplo. Tem o Relux também, tem outros softwares também concorrentes que são muito bons. E a gente pode subdividir aqui em duas grandes áreas, né? A iluminação geral, que é aquela que tende a obter o aclaramento de todo um recinto, do ambiente como um todo, e a suplementar o adicional, que vai focar ali em algumas superfícies específicas. E aí tem uma série de normas, né, que estão relacionadas aí à iluminação, normas da ABNT. Os principais estão aqui apresentados. Tem sistemas de iluminação de emergência, a 5413, que era a nossa principal norma, até 2012, 2013. Depois eu vou lembrar aqui quando é que foi. Ela foi cancelada. Vamos ver aqui logo. 5413, MBR, 5413. Pronto, aqui. Pronto, ela é de 92, foi cancelada em 2013, exatamente. Foi cancelada em 2013, foi usada por mais de 20 anos aí, 21 anos, até que foi cancelada em 2013, substituída pela 2013 para cá, 89951, que é a tradução da ISO, né? Que tem o mesmo nome. Então, ela foi substituída por essa que está em vigor, que é a 89951. Além da 5413, que era a mais importante, né? Tinha 5461, terminologia, que tem alguns conceitos, e outras aqui para iluminação de interiores, cor na segurança do trabalho, saída de emergência de edifícios, bloco autônomo de iluminação de segurança, para balizamento e aclaramento, essa verificação de iluminação de interiores para a forma de medição, que é a 5482, e também foi cancelada. 54, não, acho que é 5382. A 5382 foi cancelada também. Essa daqui também foi cancelada. E acabaram que as duas, ó, tanto a. Aqui, a 54, deixa eu voltar. Pronto.
tanto a 5413, que foi cancelada, quanto a 5382, que é a verificação de luminância que foi cancelada, ambas foram substituídas pela NBR ISO, né, 89951. Ambas foram substituídas aqui por essa daqui. Então, tanto a 5413 quanto a 5382 foram substituídas pela 89951. Certo? Então, essas duas aqui saíram e surgiu em 2013 essa daqui, que é a iluminação de ambiente de trabalho. Certo? Essa daqui acabou surgindo, iluminação de ambiente de trabalho. E como eu disse a vocês, nos primeiros anos já percebeu-se aqui algumas dificuldades de aplicação na 89951, que mais tarde eu vou apresentar para vocês, e ela acabou tendo que ser substituída, não ser substituída, mas complementada com a NHO 001. Então, não sei se a 001, não, aqui a 001 é ruído, deixa eu ver. Aqui NHO, iluminação. É a 12, então, 11, perdão, é 001, é 11. NHO 11, que surgiu aqui em 2018, certo? Então ficamos usando aqui desde 2013 a 89951, e 5 anos depois, em 2018, surgiu essa norma de higiene ocupacional número 11, para avaliação de níveis de iluminamento, né, que é a mesma coisa de luminância, em ambientes internos de trabalho, e ela acabou sendo a utilizada. Está quebrado o link aqui, mas depois a gente encontra no. Pronto, aqui era. Então, essa daqui acaba desde 2018 que o Ministério do Trabalho, todo mundo fiscaliza, acaba fiscalizando essa NHO aqui, certo? O Ministério do Trabalho, desde 2018, é ela que está valendo. E ela tem como base, muito da base dela, é a 89951. Certo? Não sei se tem alguma parte aqui que está falando da 89951. Aqui, já logo no comecinho, né, já fala que os usuários general devem estar atentos às edições mais recentes das normas referendadas ou daquelas que venham a substituí-las. Então, ele já cita a 89951, acaba citando essa aqui que foi cancelada também, que eu mostrei para vocês, né? 5382, e alguns conceitos da que foi cancelada acabam sendo utilizados nessa NHO. Essa parte de normas a gente vai ver mais um pouquinho na frente. E a luz, pessoal, ela tem um espectro, né? Tem todo um espectro aqui de luz, de comprimentos de onda diferentes. A parte visível, essa parte aqui, lá do limite ali do ultravioleta até o vermelho, depois já chega no infravermelho, aquelas coresinhas aqui do nosso arco-íris, né? Cada comprimento de onda específico vai dar uma cor. Luzes abaixo daqui do ultravioleta para baixo, a gente já não consegue ver esse espectro, nosso olho não é sensível. Mesma coisa do infravermelho para cima também não é possível de enxergarmos, né? Mesmo assim, a gente tem lâmpadas infravermelhas, essa faixa aqui de comprimento de onda está relacionada com calor. Então, a nossa lâmpada incandescente, antiga, ela é uma lâmpada bem quente, né? Se encostar ali, depois de alguns minutos ligar, você vai queimar a sua mão, provavelmente. Então, ela emitia luz em vários comprimentos de onda, inclusive em boa quantidade de infravermelho também.
e acabava aquecendo ali a circunvizinhança da lâmpada. Pelo seu próprio funcionamento, como o nome já indica, incandescente, né? O filamento ali acabava se incandescendo, passando a corrente elétrica, ele acabava incandescendo e com a temperatura bem elevada, não chegava a derreter, mas chegava a ficar com a temperatura bem elevada e emitir luz para o ambiente. Mesma coisa aqui para as luzes ultravioletas, a gente também tem lâmpadas nessa faixa aqui. Aí uma pergunta interessante, alguém já viu uma lâmpada fluorescente transparente? Vocês já viram lâmpadas fluorescentes transparentes alguma vez? Como você vê, por exemplo, a incandescente, ela é transparente, dá até para ver, né? O filamentozinho lá dentro, os componentes. Quando ela está queimada, você consegue enxergar lá dentro o, o filamento rompido, quando a lâmpada incandescente está queimada. Agora a lâmpada fluorescente. Alguém já viu alguma fluorescente transparente? Lá no nosso laboratório a gente tem uma, né? Inclusive, mas é uma que foi entregue pela, por um fabricante, né? Pela GE, que é o fabricante, entregaram alguns anos aí para o professor Nazaré, que já está aposentado, e ficou lá no nosso laboratório para demonstração para os alunos, quando forem para aulas de laboratório. E a nossa lâmpada transparente, ela é metade transparente e metade pintadinha de branco. Aquela metade transparente só emite luz ultravioleta, certo? Então, a lâmpada fluorescente, se for 100% transparente, ela media luz ultravioleta que não dá para enxergar, dá para ver só uma coisinha azulzinha assim, bem fraquinha, e aí aquela pintura que é feita é uma pintura e o nome da pintura já levou o nome da lâmpada, né? É uma pintura fluorescente. Então, aquela pintura ali, ela converte essa luz ultravioleta dentro da lâmpada para uma luz no espectro visível aqui. Então, é interessante a lâmpada que ela realmente não ilumina na metade transparente, na metade pintada, você vê bem claramente a luz de uma lâmpada fluorescente normal. E na metade que é transparente, só vê aquela coisinha azulzinha, bem fraquinha, quase que não dá para enxergar nada. E aqui o nosso olho, né, ele é sensível a tem vários graus de sensibilidade, né? Então tem cores que o seu olho já, você está vendo ali alguma coisa, já chama a sua atenção. No meio de muitas coisas, o seu olho já percebe mais facilmente. Então, já dá para imaginar aqui, ó, que não coincidentemente, aqui a gente tem uma percepção diurna, em ambientes bem iluminados, e aqui uma outra percepção noturna. Mas durante o dia, um ambiente bem iluminado, o nosso olho tem uma sensibilidade maior a esse verde amarelado aqui, ou amarelo esverdeado, enfim, nesse meio termo aqui, esse comprimentozinho de onda entre o verde e o amarelo, que é justamente aquela corzinha do marca-texto, né? Aquele amarelinho bem cheguei, verdinho assim, bem forte, verde amarelado aqui. E o marca-texto não é à toa que era essa cor, é para chamar a nossa atenção. Se tivesse um marca-texto de alguma outra corzinha mais sutil, talvez não chamasse tanto a atenção quanto essa cor aqui, amarelo esverdeado. Já durante ambientes mais escuros, na penumbra, né, acaba que a gente vê mais coisas verde para o azul. Essa é só mais uma curiosidade. Pronto, e agora vamos começar os nossos conceitos, certo? Os principais conceitos relacionados com a luminosidade, a luminotécnica. Né? Então, a gente vai ver os conceitos da fotometria, certo? Opa, metria, né, de medição, foto aqui de iluminação, de óptica. Então, a área da óptica que trata da medição da energia radiante avaliada de acordo com o efeito visual
e relacionadas somente com o espectro visível, né? Aquela parcela que eu consigo enxergar. O ser humano é sensível a, a enxergar. E aí foram esses dois pesquisadores aqui, dois estudiosos, que avaliaram matematicamente, teoricamente, essa área da fotometria. A gente vai usar essa imagem aqui, que ela resume os três grandes atores aqui da iluminação, né? A própria lâmpada em si, a fonte artificial de iluminação, a superfície iluminada e o observador. Então, a gente vai ter algumas características voltadas à fonte, algumas características voltadas à superfície iluminada e algumas características voltadas ao observador. Certo? São os três principais elementos da, da, do projeto Luminotec. A gente tem que se preocupar com esses três fatores, logicamente. Né? Primeiro, algumas grandezas relacionadas à fonte luminosa, a gente pode dizer que o principal conceito é o fluxo luminoso. Né? Então, fluxo luminoso, quando você compra uma lâmpada, até depois ver ali dentro se tem alguma, a primeira coisa que você vai ver, que vai ter na caixinha lá da lâmpada, é a quantidade de lumens que ela tem. Quantos lumens essa lâmpada tem. Então, se for uma lâmpada, uma lumináriazinha, uma lâmpada de pequeno porte, né, ali de 5 watts, uma fluorescente, uma LED de 5 watts, ou uma fluorescente de 20 watts, provavelmente ela vai ter na faixa aqui dos 1.000 lumens, certo? Vai ter aqui um fluxo luminoso nessa faixa dos 1.000 lumens. Agora, se for uma lâmpada, aqui é a lâmpada de um farol, né? Um farol para as embarcações identificarem qual é o, estão chegando próximo aqui à costa. Ou uma lâmpada de um refletor em um estádio de futebol, ou a lâmpada para iluminação externa, aí ela vai ter milhares de lumens em uma lâmpada só. Então, vão ter ali 50.000 lumens, 55.000 lumens, uma lâmpada só. Certo? Você pode ter, dependendo da aplicação, pode usar uma menor ou uma de grande fluxo luminoso. Certo? Então, é a quantidade de energia radiante de uma fonte avaliada de acordo com a sensação luminosa produzida. E a unidade do fluxo luminoso é o lúmen. Então, determinada quantidade de lumens aí vai identificar esse fluxo luminoso das minhas lâmpadas. Depois a gente pode abrir aqui um catálogo de um fabricante e observar a quantidade de lumens de diversas lâmpadas diferentes. Aí aqui tem a eficiência luminosa. A eficiência luminosa já está relacionada com, faz uma relação direta aí com a potência elétrica, né? E o fluxo luminoso, ou seja, para cada watt, quantos lumens eu consigo gerar? Basicamente essa é a pergunta. Então aqui eu tenho uma lâmpada de 100 watts, ela tem lá no catálogo dela informando que ela tem essa lâmpada de 100 watts, ela tem 1.350 lumens. Então aqui eu já sei que dividindo 1.350 por 100, a minha eficiência luminosa é de 13,5 lumens por watt, ou seja, cada watt de potência disponibilizado para uma lâmpada incandescente, ela consegue me gerar 13,5 lumens. Se eu fizer a mesma coisa com uma fluorescente compacta, aquela rosqueável, essa daqui, uma fluorescente compacta, eu vou ter praticamente o mesmo fluxo luminoso, um pouquinho maior aqui, 1.400, mas agora não mais com 100, só com 23 eu consigo isso. Então, 1.400 dividido por 23 dá 61. Então, a cada watt disponibilizado para uma lâmpada fluorescente compacta, eu tenho 61 lumens. Tá bem melhor, né? Quanto maior a eficiência luminosa, mais eficiente é a minha lâmpada, né? Mais lumens ela consegue gerar
por watt. Aqui aquela fluorescente tubular de 28 watts, ela me dá 2.900 lumens, dividindo 2.900 por 28, eu encontro 103 lumens por watt. Uma ótima eficiência luminosa também. Aqui tem aquelas de iluminação externa, né, para ambientes externos, que é uma lâmpada a vapor de sódio, que dá 16.000 lumens com 150 watts. Dividindo aqui, eu encontro até uma eficiência luminosa melhor. E aqui, só para vocês terem ideia, ó, uma lâmpada a LED, eu vou até depois procurar aqui um catálogozinho. Uma lâmpada a LED, que tem aí em torno de 1.400 lumens, vai ter na faixa de uns 12 watts, 15 watts. Nessa faixa, uns 15 watts. Então, ela já é mais eficiente ainda do que a fluorescente compacta. Certo? Vamos ver aqui se eu encontro rapidinho um catálogo de lâmpadas LED. Ver se a gente encontra aqui. Tem uma aqui propaganda. Se tiver algum PDF, já me ajuda. Fios. Essa aqui aparece. Lâmpadas LED. Pronto, aqui, ó. Só essa aqui, pode ser. 6,5 watts. Mas quantos lumens ela tem? Ó, aqui outra característica interessante, que a gente vai ver daqui a pouco, ó. Branco neutro. Essa lâmpada tem temperatura de cor de 4.000 K, 4.000 kelvins. Você pode 4.000 kelvins de temperatura. Será que a temperatura que a lâmpada chega? A gente vai ver. 15.000 horas de uso. Economiza 80%. Só não estou achando aqui, ver todas as especificações. Regulável, vamos ver fluxo luminoso. Procure aí comigo. Fluxo luminoso nominal. 270 lumens. Essa daqui é eficiência luminosa, porque ela tem essa eficiência de 41 lumens por watt. Essa daqui é uma eficiência baixinha, realmente. Ela é mais uma lâmpada regulável, não é essa comercial. Tá, agora sim. Achamos várias aqui. Catálogo. LED. Página 4. Fluorescente, fotopressão, luminária. Pronto, aqui. Ó, olha a eficiência luminosa dessas lâmpadas. Elas geram 600 lumens com 7,5 watts. Essa daqui maiorzinha gera 1.500 lumens com 15 watts só. Aquele nosso exemplo lá, ela estava gerando 1.400, né? Com 23 fluorescente. E 1.350 com 100. Então, aqui nesse catálogo, a gente teve uma de 1.500 com 15 só, né? Então, ela é mais eficiente ainda. Tem 100 lumens por watt de eficiência luminosa, certo?
é porque a gente vai estudar o que é temperatura de cor. Olha aqui como já tem temperaturas bem diferentes. Tem uma de 6.500, tem outra de 3.000, temperatura de cor. O fluxo luminoso em lumens, né? Quanto maior ela for, logicamente, né, maior será a sua capacidade de iluminar o ambiente, né? Emitir essa energia adiante para o ambiente. Outra grandeza importante que a gente vai ver mais à frente, ó, IRC, certo? IRC, vocês vão ver que essa sigla significa Índice de Reprodução de Cor, maior que 80%. O que significa isso? É qual a capacidade que a lâmpada tem de reproduzir a cor fiel dos objetos. Mas, professor, qual é a cor fiel desse apagador aqui? Você está vendo verde, está vendo verde, opa, estou vendo coisa já. Você está vendo azul aqui, né? Mas se você iluminar com a lâmpada vermelha, talvez não seja a mesma tonalidade que você vai ver. E se eu iluminar com a lâmpada, se tiver uma, dependendo da cor da, da, da lâmpada que eu esteja, da fonte luminosa que esteja iluminando aqui esse apagador, talvez eu tenha tonalidades diferentes do azul. O observador vai olhar para esse apagador e vai ver tonalidades diferentes. Então, a minha referência como índice de reprodução de cor é sempre a luz do sol. Então, eu vou ter aqui o 100%, a cor verdadeira dos meus objetos vai ser a cor desse objeto iluminado pela luz do sol. Então, quanto mais, né, se aproximar a cor da luz do sol pela cor desse objeto iluminado por uma lâmpada artificial, né, por uma lâmpada elétrica, mais próximo de 100% vai ser meu índice de reprodução de cor. Então, eu vou comparar, ó, esse apagador aqui eu coloquei lá no sol. Eu tenho essa percepção de cor dele aqui. Quando eu coloquei com essas lâmpadas aqui, eu vou ter mais de 80% de similaridade, certo? Então, índice de reprodução de cor é o percentual de percepção da cor dos objetos em comparação com ele sendo iluminado pela luz do sol. Então, acima de 80 já está bom para a maioria das aplicações. Deixa eu ver lá as lâmpadas fluorescentes. Ah, mas aqui é LED desse estilozinho, né? Vamos ver aqui, eu quero ver uma fluorescente, tubular LED. Você tem até tubular, essa daqui a gente tem várias na Naufal. Luz de emergência. Eu quero só ver, vocês viram que chegamos lá a uma lâmpada de 100 lumens por watt, né? Quando a gente acabar essa categoria aqui, chegar nas fluorescentes, pronto, lâmpadas fluorescentes. Nas fluorescentes, olha a nossa eficiência luminosa. 60, 60 aqui, aquela que gerava, não tem nenhuma que gerava 1.500, né? Mas tem umas que era 1.500. Então aqui já a faixa dos 60 lumens por watt em todas. E aí e comparado aqui, ó, equivalência com a lâmpada incandescente. Então, uma lâmpada incandescente que gere aqui 3.000 lumens, ela teria que ser de 220 watts. Uma lâmpada incandescente que gere aqui 6.300 lumens, ela teria que ser de 415 watts. E aqui na fluorescente, né, 3.300, 6.300 eu consigo gerar aqui com 105 watts. Logicamente, é bem mais interessante a fluorescente do que a incandescente. Aqui a vida útil de 8.000 horas. Lá a vida útil era de 25.000 horas das LED, né? 25.000 horas, a vida útil das lâmpadas a LED. E as fluorescentes são apenas 8 horas. Já é alguma coisa, né? Aqui é o fator de potência dela. Deixa eu fator de potência. Quanto mais próximo de 1, melhor. Lâmpadas, aquelas lâmpadas externas, né, de alta pressão, que só tem 19.000 lumens, 32.000 lumens. Então, são potências são fluxos luminosos bem elevados para a iluminação externa, realmente.
Aqui são algumas luminárias, tal. Bem, já deu para citar vários exemplos, né? Então, essa é a nossa eficiência luminosa. A gente viu que nas lâmpadas a LED, né, fica aí na faixa dos 100, ou até alguns até maior que 100, né? Aí, temperatura de cor, a gente viu que era em kelvins, né? Que era esse casinho. A temperatura de cor não está relacionada com a temperatura que a lâmpada vai chegar, mas sim com uma faixa de cores ali, que ela vai do vermelho até o azul. Então, essa faixa de cores aqui, ó, pronto, do vermelho até o azul. Então, aquelas lâmpadas que têm uma temperatura de cor bem elevada, né, de 6.500, 6.000, são aquelas lâmpadas mais azuladas, quase. A neutra fica aqui entre 4, 4.500, 5, 5.500, fica nesse meio termo. E aquelas luzes mais alaranjadas, né, mais amareladas, já ficam na faixa dos 3.000 para baixo, certo? E aí cada ambiente, arquitetonicamente, né, o arquiteto acaba colocando, que estuda a parte de luminotécnica, acaba colocando cada ambiente em um tipo de temperatura de cor específico. Por exemplo, num escritório, é interessante ter uma luz branca, né? Uma luz branca para você analisar ali, não ser aquela luz mais aconchegante, vamos dizer assim. Em ambientes como cozinhas, em ambientes como áreas de sala de jantar, restaurantes, aí o pessoal já usa essa temperatura de cor aqui mais, até quartos também, essa temperatura de cor aqui mais baixa, que, por, vamos dizer assim, acaba sendo um contrassenso, né? As temperaturas mais baixas, né, de 2.700 kelvins, acabam sendo conhecidas como cores quentes, e as temperaturas mais altas, de 6.500 kelvin, acabam sendo tidas como cores frias, né? Então, essas cores frias acabam sendo usadas para ambientes mais de produtividade, e as cores quentes para ambientes que você quer mais tranquilidade, menos pressa, um ambiente mais tranquilo, certo? Então, aqui a cor quente vai para salas de jantar, restaurantes, quartos, e cor fria para escritórios, para ambientes de produtividade mesmo, né? Então, voltando aqui, a temperatura de cor é expressa, ela expressa a aparência da cor da luz emitida pela fonte de luz. A unidade medida é o Kelvin, K. Quanto mais alta a temperatura de cor, mais clara é a tonalidade da luz, da cor da luz. Quando falamos em luz quente ou fria, não estamos nos referindo ao calor físico da lâmpada, mas sim à tonalidade de cor que ela apresenta no ambiente. A luz com tonalidade de cor mais suave torna-se mais aconchegante, mais relaxante. E a luz mais clara torna-se mais estimulante. Né? Então, aqui tem várias temperaturas de cor. E como a gente viu aqui, né, naquele eu vou ter lâmpadas aqui, fluorescentes ou LED, né, para todos os gostos. Lâmpadas de alta pressão. Pronto, aqui essas LEDs especificamente, né, não tem uma com a temperatura de cor baixa. Essas fluorescentes aqui, todas de 6.400. Então, se precisar iluminar aqui um restaurante ou alguma coisa, não vai dar muito certo. Porque aqui a temperatura de cor é muito elevada, estão usando cores muito frias aqui nesse ambiente. Já aqui já mudou tudo, né? Esse spotzinho aqui, esse plafãozinho, esse painelzinho de LED aqui, tem de tudo que é temperatura de cor que você quiser. Tem de 3.000, 6.500. Então é só você solicitar lá no cada modelo de lâmpada aqui vai ter os dois. Então, se você quiser
escolher as lâmpadas que vão ficar no quarto, por exemplo, você vai colocar essas de 3.000 Kelvin. Já escolher as que vão ficar no escritório, ou numa sala de estudo, da residência, ou em outro ambiente, você vai acabar colocando essas de temperatura de cor mais próximo de 6.000, 6.500. Sempre que tem a opção, é bem melhor, né? Você, depende da aplicação, utiliza na temperatura do ambiente que se desejar. Tem dos dois aqui. Enfim, você vai observar logo quando você for lá na loja de materiais elétricos, né? De iluminação, que umas são bem amareladinhas e outras são aquela luz branca, bem, bem forte. Né? Então, essa é a temperatura de cor. Daqui a pouco a gente está finalizando a temperatura de cor, né? E depois é o índice de reprodução de cor, IRC. Eu mostrei lá para vocês, né, que o IRC, ele vem variando aqui, ó, 80, maior que 80% dessas lâmpadas, IRC maior que 80, maior que 80, deixa eu ver, maior que 80, aqui já, essa categoria aqui já é, não, que é maior que 80 ainda, sabe, que era 80, 80, 80, só tem 80 aqui, não tem uma diferença não. 70, pronto, aqui já caiu já para 70% de reprodução de cor. Já não tem uma qualidade tão boa de índice de reprodução de cor, 70%. Deixa eu ver outra aqui, 70, IRC na fluorescente, 80 na fluorescente, 75 já esse modelo aqui. Então ele já vai variando aqui, 70, 60, essa aqui é horrível, índice de reprodução de cor. Então, logicamente, que em ambientes, tem até a aplicação aqui, ó, casa, loja, escritório, condomínio. Agora, dependendo do tipo de loja, né, 60% de índice de reprodução de cor não é interessante. É numa loja lá de joias, ou numa loja de tintas, ou numa loja de artes ali, que vende quadros. A cor é extremamente importante. Então, tenho que escolher lâmpadas com alto índice de reprodução de cor. Né? Então, decoração, coisa desse tipo aqui, tem que ter uma iluminação especial com alto índice de reprodução de cor. Então, aqui a gente tem como o índice de reprodução de cor é o valor relativo à sensação de reprodução da cor real do objeto. Qual é a cor real do objeto? Aquela cor que ele vai dar quando estiver iluminado pela luz do sol, comparado à sua aparência a ser iluminado por uma fonte artificial. O índice de reprodução de cor é tido como razoável na faixa dos 600, bom na faixa dos 60%, bom na faixa do 80%, excelente 90% acima. Um exemplo aqui é a luz natural, né, que é a minha referência, 100%. Lâmpadas incandescentes, geralmente, tem uma grande faixa de 60 a 100. Fluorescentes eram tidas antigamente como baixíssimas reprodução, tendo uma capacidade baixíssima de índice de reprodução de cor, a lâmpada fluorescente. Só que ao longo do tempo ela veio evoluindo e hoje a gente tem lâmpadas até com 80% de índice de reprodução de cor. Mas geralmente ali, eu coloquei aqui entre 30 e 60, mas tem que olhar o fabricante. E essas lâmpadas de iluminação externa, né, também não tem uma preocupação tão grande com a reprodução de cor. Então, sobre a lâmpada, esse meu primeiro ator aqui, a gente teve quais grandezas? A gente teve o fluxo luminoso, a gente teve a eficiência luminosa, a gente teve a temperatura de cor e a gente teve aí o índice de reprodução de cor. 4 grandezas diferentes, só para a lâmpada. Recapitulando, fluxo luminoso. O que é fluxo luminoso? É dado em lumens, é a quantidade de energia radiante que aquela lâmpada emite. Então, talvez seja a principal informação no catálogozinho lá da lâmpada. Quantos lumens essa lâmpada tem? Eficiência luminosa, que relaciona os lumens com a potência em watts,
certo? Quanto maior, melhor, né? Mais lúmido eu consigo gerar a cada watt que está sendo disponibilizado. Temperatura de cor, da faixa dos 2.500, 3.000, eu tenho aquelas lâmpadas mais amareladinhas, e de 6.000 para cima, você vai ter ali uma lâmpada, uma cor branca para o azulado, quase. No meio termo, neutro aqui, entre 4 e 5.000 neutro. Essas cores tidas como cores mais alaranjadas, né, mais amarelinhas, eu vou utilizar para ambientes mais calmos, né, as cores mais brancas e azuladas para ambientes mais estimulantes, ambientes de produtividade. E, finalmente, o índice de reprodução de cor, completando as 4 características para a lâmpada, onde a gente tem aqui o índice de reprodução de cor como sendo comparativo à aparência que o objeto tem quando iluminado por uma fonte artificial, em comparação ao que ele teria quando iluminado pela própria luz do sol. Quanto mais próximo do 100%, melhor é o índice de reprodução de cor. Agora vamos para a característica aqui do ambiente já, né, que está sendo iluminado. Então, essa característica aqui é uma interação da lâmpada com a sua luminária. E qual é o objetivo da luminária, né? Para que serve uma luminária, pessoal, na opinião de vocês? Para que serve uma luminária? Para que vocês usam essa luminária, essa lâmpada fluorescente aí que tem nas salas de aula, né? Por que eu boto uma luminária numa lâmpada fluorescente? Não deixo a lâmpada sozinha. Deixa eu ver se a gente encontra aqui uma luminária de lâmpada fluorescente. Pronto, aqui, ó. Para que eu vou usar uma luminária dessa e não boto a lâmpada sozinha lá no teto? Para que ela está me ajudando, essa luminária? Legal, aqui o teto, tem essa daqui. Qual a opinião de vocês? Tem um monte de luminárias nessa daqui, olha, aquelas de refletores. Para que serve a luminária? O tipo de refletor, normal, de embutir, qual é a utilidade? E aí era bem mais fácil, mais barato usar só a lâmpada pura, né? Quem é que usa só a lâmpada pura? Acaba utilizando aqui essa lumináriazinha. Vamos lá, Beatriz. Por que, Beatriz? Você tem um monte de luminária aí na casa de vocês, na sua casa, lá na UFAL, nas salas. A gente não bota só a lâmpada pendurada lá, já resolvia do mesmo jeito, será? E se não resolve, qual é a grande vantagem de se ter uma luminária em casa? Se ter uma luminária numa sala? Olha o tanto de luminária diferente que tem aqui. Opa, aqui já tem uma boa dica aqui. O que a luminária está fazendo aqui? Olha a lâmpada sem luminária. Olha aqui Ela direciona o fluxo. exatamente, direcionar o fluxo luminoso para a área de interesse. Essa daí é a grande funcionalidade da luminária. Principalmente quando eu tiver lâmpada, essa daqui atrapalha, logicamente, né? Eu não quero iluminar teto, né? Mesmo às vezes na sala de aula, muitos de vocês estão olhando lá para o teto, vendo não sei o quê, ou para as paredes, mas não é uma área de interesse visual. O teto, as paredes. Se eu estou numa sala de aula, se eu estou num ambiente, eu quero enxergar aqui a minha xícara, eu quero enxergar aqui o piso, eu quero enxergar os móveis, eu quero enxergar a parte abaixo das lâmpadas e não o teto, certo? Então, quando eu tenho uma luminária, ela direciona o foco aqui desse fluxo luminoso. E aí, se eu tenho uma lâmpada, essa daqui já é problemática, né? Mas ainda assim ela manda mais para baixo. Agora, se eu tenho uma lâmpada dessa daqui, ó, tubular, como que bota aqui, né? Uma tubular, deixa eu ver aqui, uma tubular. Pronto, se eu tenho uma lâmpada tubular dessa daqui e deixo ela no teto, sem luminária,
metade é para cima e metade é para baixo, pessoal. Então aqui você vai iluminar o que você manda para baixo, você manda para cima. Você vai perder aí 50% da capacidade da sua lâmpada. Logicamente que pelo teto ser branco, uma parcelinha ainda vai lá em cima, reflete e vai para baixo. Mas o branco não reflete tão bem quanto uma luminária espelhada refletiria, entendeu? Então essa luminária aqui, elas têm a parte interna toda espelhada, toda feita de material, às vezes metálico aqui, que espelha mesmo tudo que reflete nela, ela manda de volta. Então aqui eu tenho um aproveitamento maior da capacidade do meu fluxo luminoso das minhas lâmpadas. Olha a parte interna dos refletores. Tem sempre essa cozinha assim, reflexiva, né? Como o nome já indica, né? Refletor. Né? Ele vai refletir aqui toda a iluminação que está batendo nessa parte interna, vai refletir externamente. Aqui está saindo direto aqui, ela já vai, né? Então, da mesma forma aqui, ó, a parte interna dessa luminária é toda reflexiva. Então, toda refletiva, né? Reflexiva, ela vai ficar refletindo, é toda refletiva. Então, essa é a grande importância das nossas luminárias. Elas vão direcionar, aqui, ó, estou direcionando aqui o fluxo luminoso para uma área de interesse. Né? E aí a principal, quem faz isso é a luminária. E a principal característica da luminária é essa, é a intensidade luminosa. Certo? A intensidade luminosa é a potência da radiação luminosa numa dada direção. Então, essa potência, então a gente tem geralmente esses gráficos aqui de intensidade luminosa, certo? E o que significa esses gráficos? Vou mostrar um outro catálogo ali de luminárias. Aquele ali que eu estava mostrando nem tinha esses gráficos, não. Aqui a temperatura de cor. Pronto, a gente fala em temperatura. Ó, aquela corzinha mais amareladinha, né? Aquela luzinha mais amarelada para um ambiente mais tranquilo. Aqui aquela mais intermediária, aquela luzinha mais branca. E essa daqui é temperatura de cor tão alta que já começa a ficar mais azulada. Tá vendo aqui a temperatura de cor? Lâmpadas de 2.000 a 3.000, 2.700 a 3.000, proporciona cor amarela, proporciona uma sensação mais relaxante. Aqui a neutra, né, a fluorescente branca, tonalidade de cor branca. E aqui a azulzona mesmo, né, é uma luz de cor mais clara e estimulante, essa tonalidade mais azul. Aqui acabou. Aqui não tem aqueles gráficos de intensidade luminosa, mas eu vou botar aqui um catálogo de luminárias, certamente vai ter. Pronto, olha que interessante também aqui esse catálogo. Índice de reprodução de cor. Todos têm a mesma temperatura de cor. Mas olha o índice de reprodução de cor. O gatinho tem essa cor mesmo aqui. Se botar ele no sol, ele vai ter exatamente essa cor aqui. Né? Um begezinho, né? Sei lá, amarelinho aqui. Aí já botei aqui, tirei do sol, botei numa lâmpada mais ou menos, com índice de reprodução de cor de 80, ele já não está tão amarelinho como estava antes, né? Aí eu fui e botei em outra lâmpada, em outra sala, que tinha uma lâmpada horrível ali de índice de reprodução de cor. Já está meio rosa o gato aqui. Já mudou totalmente a cor dele para a cor de verdade dele, né? Então, esse aqui é um índice de reprodução de cor. A temperatura, a gente já tinha falado, o que é bom, como índice de reprodução de cor ou não. Vamos ver se tem aqui aquele gráfico de luminárias, né? Da intensidade luminosa. Acho que não, aqui é só as lâmpadas mesmo. Aqui tem as luminárias, mas não tem aqueles gráficos da dispersão do fluxo luminoso. Não tem. Da intensidade luminosa. Depois a gente vê outro.
Então, esse gráficozinho aqui indica o quê? Indica que eu tenho uma luminária bem no meio aqui, com foco para baixo, certo? Ela está iluminando para baixo. Então, nesse foco para baixo aqui, eu tenho uma maior concentração de potência luminosa, né? No 0 grau aqui, exatamente no foco, exatamente embaixo. Quanto mais afastado eu vou ficando desse foco, menor é a quantidade de potência luminosa que vai alcançar. Eu vou acompanhando essa curvinha vermelha. Se eu dou 30 graus aqui, ó, eu já saio do... Aqui é o quê? 40 e 40, né? 40, 80, 120, 160. Eu já saio aqui no zero do próximo a 160, né? Que é 159. 30 graus, já chego aqui aproximadamente 120. 60 graus, eu já chego aqui nos 50. 90 graus, já estou no zero já. Ou seja, essa luminária não permite que eu ilumine o teto. Tá vendo? Ela não permite que eu ilumine o teto. O teto aqui, eu estou no centro. Essa bolinha aqui, na origem, é zero a intensidade luminosa. Então, ela não permite que eu ilumine o teto. Já nessa de 30 graus, de 0 a 90 graus, 90 graus também já está zero já. De 90 a 270 é tudo zero aqui em cima. Já de 90 para baixo aqui, uns 80, 70 graus, ela já permite uma quantidadezinha de intensidade luminosa, certo? Vou finalizar aqui, deixa eu só ver aqui, catálogo. Deixa eu ver se a gente encontra algum catálogo de luminárias com intensidades luminosas. Tá falando da luz, da percepção na noite, no dia, que eu já tinha falado para vocês, as cores, que são a composição. Pronto, aqui já está mais ou menos o gráfico já. Intensidade luminosa, curva de distribuição luminosa, né, que é a intensidade luminosa. A intensidade luminosa, esse direcionamento, mas a curva, deixa eu dar um zoom aqui, pronto, mostrou exatamente o que eu estava querendo. Geralmente, pessoal, esses gráficos aqui, né, a luminária ela é simétrica. A luminária é simétrica, né? Então, para economizar espaço, o pessoal mostra só um lado, né? Você viu que deu bem uma simetriazinha aqui para os dois lados. Então, como a luminária é simétrica, o pessoal só mostra uma metade aqui. Então, essa daqui, ó, ela teve essa curvazinha aqui de iluminância. Teve essas duas curvas, né? Ela olha tanto transversalmente quanto longitudinalmente aqui. Transversal e longitudinal, né? Quando ela é redondinha ou quadrada, acaba sendo igual, né? Agora, quando ela é longitudinal, agora quando ela é retangular, o longitudinal é uma coisa e o transversal é outra, né? Quando ela é aquela luminária retangular. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu quero ver de alguma luminária específica. Tem conceito, pronto. Aqui de outra. Aqui é mais uma apostilazinha, ó. Que é legalzinho. É o manual da Osram. Vou disponibilizar para vocês esse manual. Mais uma apostilazinha mesmo, com alguns exemplos. Manual luminotécnico prático Osram. Aqui é o catálogozão. Catálogo de luminárias. Olha, meu filho, cadê a luminária? Elas também não vieram aqui com aquele gráficozinho. Nenhuma. Nenhuma. Ali são para projetos mais específicos, que eles mandam esses gráficos. Geralmente está tudo colocado nos softwares, essas luminárias. Mas, enfim,
Geralmente só a metadezinha apresentada, essa é a intensidade luminosa. E a iluminância, eu vou finalizar aqui, pessoal, certo? Está faltando aqui só iluminância, que é a principal característica que é a superfície iluminada em si tem, né? É a iluminância, e a iluminância, ela é a densidade do fluxo luminoso pela área, né? Em cima de uma superfície. Então, eu vou ver a quantidade de lúmenes dividido pela quantidade de metros quadrados. Basicamente é isso. Tanto que a unidade é lumen por metro quadrado mesmo, ou lux. Né? É a densidade de fluxo luminoso incidente na superfície. A iluminância ou iluminamento são sinônimos. E aí, para ter uma estimativa, né? A 1 metro de uma vela, no escuro total, você tem um lux. Essa foi a referência da unidade de lux, né? Você está a 1 metro de distância de uma vela, tem um lux. Uma mesa de escritório deve ter 500 lux. O sol, saindo de meio-dia ali, tem 100 mil lux. Então, você tentar ler, pegar um livro e vai ler lá no meio-dia para você consegue. Você não consegue, porque ele acaba lhe ofuscando tamanha a iluminância naquele ambiente, né? Então, excesso de lux também não é interessante. A gente tem que encontrar ali um meio termo, um mínimo aqui, mas se ultrapassar muito aqui desse mínimo, pode ocasionar ofuscamento. Certo? Aqui o luxímetro faz a medição. Bem, pessoal, já passamos aqui da hora. Depois eu dou continuidade, voltando aqui dessa parte dos lux, certo? Dos lux aqui, da iluminância. E só tem mais um aqui para completar, que era a luminância, né? Sem o I. Mas depois a gente continua. E falar um pouquinho sobre o luxímetro, que é importante também. Então, a gente finaliza aqui a parte de introdução, a introduçãozinha ainda ao projeto luminotécnico, a parte de conceitos. Estou passando alguns conceitos para vocês, abrindo os catálogos, inclusive gostei muito desse daqui, vou salvar esse manualzinho. Tem muito catálogo, muita informação na própria internet, vou depois criar um bancozinho de catálogos para vocês terem acesso, para a gente fazer alguns exercícios, né, simulando vários tipos de lâmpadas, luminárias sendo utilizados nos nossos projetos luminotécnicos. Bem, pessoal, por hoje era isso. Agradeço a presença de todos. Eu estou devendo para vocês aqui no AVA meu Deus, o detalhamento do exercício, certo? Eu vou colocar o detalhamento bem explicadinho, porque eu quero que vocês deem essa treinada, né? Antes de fazer para valer o projeto. Tem ainda 20 dias é muito tempo, acho que separarem aí 2 tardes, dá para fazer tranquilo esse projetinho. Mas eu vou colocar, me mandem o quanto antes aquele projeto. Quem não mandou ainda, tenta mandar hoje, se possível. Qualquer projeto que você tenha, qualquer planta baixa que você tenha, que a dupla, você e sua dupla achem que sejam legais para fazer o projeto, me enviem, que eu já dou o ok hoje ainda, para vocês quiserem já fazer os primeiros testes, né? E vou colocar aquela atividadezinha também, né, para vocês fazerem o projeto do início ao fim daquele projeto que foi feito na semana passada, no final da AB1, ok? Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos e até a semana que vem. Tentem dar uma olhadinha nesses exercícios, olhar o livro com a parte de aterramento e com esse dimensionamento, ok?